Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube à disposição para todo mundo acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 1 da tarde, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira chegou, dia do Gente do MPD que Fala. Você já conhece o nosso espaço aqui, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e com o escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos montar aqui a nossa bancada, então, com os nossos convidados de hoje que vão debater, vão analisar os temas propostos por aqui. E o Carlos Eduardo Gouveia, doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutor Gouveia, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, Mauro, muito obrigado pelo convite, sempre é uma grande honra estar aqui e principalmente acompanhado de pessoas tão brilhantes como os colegas de bancada, que tenhamos aí uma boa hora de discussão e debate. Vamos em frente aqui para a nossa hora de discussão e debate no Gente do MPD que Fala, com o primeiro assunto desta tarde. Faltando apenas 3 dias para o primeiro turno das eleições, 9 partidos políticos, de um total de 32, ainda não repassaram totalmente a verba mínima de 30% do Fundo Público Eleitoral, que deveria ser destinado a candidaturas de mulheres. Os partidos têm até a prestação final dos gastos para atingir o percentual mínimo reservado para as mulheres, e embora essa divisão de recursos possa ser alterada até a véspera da eleição, a demora no repasse tende a prejudicar as candidatas na corrida eleitoral. Doutor Carlos Gouveia, seu entendimento sobre esse tema? Bom, eu acho que a gente tem aí alguns pontos importantíssimos para serem debatidos aí na nova legislatura, seja como ela vier. Porque, de fato, como o doutor Ricardo falou, os vários modelos já foram tentados. Tivemos a questão do patrocínio, ou pelo menos do investimento, do apoio direto de empresas que têm os seus problemas. Pessoas que gostariam de apoiar determinados candidatos, que é a proposta do Novo, que acaba apoiando esse tipo de mudança. E você tem o fundo partidário agora, o fundo público, que foi o que acabou sendo implementado esse ano. O grande problema é que viram faz de conta. Nós vimos muitas mulheres não receberam e deveriam ter tido o seu quinhão de forma proporcional. Muitas pessoas que queriam algum tipo de renovação na política e se lançavam com essa bandeira acabaram não tendo acesso. Então, o problema é muito, muito maior. A gente acaba, na verdade, meu medo e a preocupação é isso, o fundo público, para apoiar as candidaturas, acaba, na verdade, apoiando os grandes caciques que se perpetuam. E essa decisão de como vai ser essa divisão acaba sendo tomada lá em poucos gabinetes. Então, acho que compete, sim, em primeiro lugar, ter uma eleição muito adequada, com as pessoas votando conscientemente, buscando o seu representante como legítimo transmissor dos seus ideais, das suas ideias e projetos, para que, de fato, a gente tenha essa mudança acontecendo. O Congresso tem um poder enorme, cada vez maior. Se a gente não votar corretamente, de fato, a gente vai estar se enterrando, né? Então, acho que o momento é de uma revisão e fazer uma votação adequada e, obviamente, se fazendo representar de forma adequada. E, obviamente, as mulheres têm toda a competência para isso, já mostraram que podem fazer grandes governos ou grandes representações aí em nosso nome. Meio-dia e 15 agora, vamos seguindo por aqui. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O nosso próximo tema por aqui é o seguinte: apesar das incertezas e dos desafios econômicos, políticos e sociais, as empresas de médio porte do país mantêm um bom nível de confiança em relação ao futuro de seus negócios,
O otimismo foi aferido pela Fundação Dom Cabral a partir do Índice de Confiança das Médias Empresas, que considera a média da avaliação da condição atual e a expectativa futura do ambiente de negócio. Entre os fatores que reduzem a confiança dos médios empresários estão a instabilidade econômica, a turbulência no ambiente político e social e os custos do negócio. Ainda assim, eles avaliam bem o cenário atual e estão otimistas com relação aos volumes de venda, ao ambiente competitivo e aos impactos que as transformações tecnológicas devem provocar nos próximos meses. Boa notícia, não é, doutor Gouveia? Excelente. Na verdade, a gente tem essa questão do ambiente econômico, que ele, no caso brasileiro, ele é um ambiente robusto. Nós temos 220 milhões praticamente de consumidores. O brasileiro, por natureza, é empreendedor, ele é arrojado, ele quer exatamente se desenvolver, avançar. E o índice de confiança de pequenas e médias empresas, ele traz exatamente uma fotografia adequada de como está. E isso facilita bastante, porque abre oportunidades de crédito, abre até um ambiente mais favorável e acolhedor. Nós temos outros índices que são bem interessantes, Mauro, como, por exemplo, um que nós estamos tentando desenvolver agora junto com a FGV Ethics, que é um índice de percepção da corrupção no setor de saúde, que ele vai indicar também quais os avanços que estão sendo feitos no combate à corrupção, seja por entidades como o Instituto Ética Saúde, o INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, quão efetivo a gente está sendo. Esse é um índice que provavelmente vai ser lançado também no ano que vem, se tudo der certo, e ele traz ferramentas como esse índice de confiança muito importantes, seja para o empresariado, para a comunidade financeira e até para os próprios gestores, no sentido de apoiar novas iniciativas. Esse índice, que deve ser lançado no ano que vem, parceria da CBDL com a Fundação Getúlio Vargas, é isso? Isso, na verdade, ele é até mais amplo, é do Instituto Ética Saúde, onde Sim. a CBDL faz parte, o próprio INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, é um dos cooperadores também, e ele vai ser feito e desenvolvido dentro da própria FGV, através da área chamada FGV Ethics, que é uma área que exatamente estuda e avalia toda a questão de integridade no Brasil, a parte de compliance e o combate à corrupção. Então, é um índice importante para dar um sinalizador de como nós estamos avançando ou regredindo, né? E aí, dependendo de como for, ele vai ter uma regularidade. A ideia é a gente exatamente ajustar o roteiro. E o próximo tema por aqui. Em razão do atual surto de meningite meningocócica na Vila Formosa e em Aricanduva, zona leste aqui da capital, e também da possibilidade de evolução rápida para a forma grave da doença, a Prefeitura de São Paulo intensificou a vacinação na população das áreas afetadas. A vacina é indicada para todos, embora na rede pública só esteja disponível no calendário para a imunização de crianças, adolescentes e adultos em situações especiais, além de aplicação em casos de surto da doença. Uma mulher de 42 anos morreu vítima da meningite meningocócica do tipo C. Doutor Gouveia, qual é o alerta nesse momento? Mauro, nós estamos diante de um grande problema. Na verdade, acho que todos nós aprendemos muito e a duras penas durante a pandemia a importância de buscar a manutenção de acesso à saúde de forma permanente. O SUS ele acabou trazendo essa possibilidade e mostrou que nós temos, sim, um sistema robusto e que, se funcionar de forma adequada e com devido suporte, ele pode dar as respostas. O Plano Nacional de Imunização, ele existe, a gente tem uma rede muito bem estruturada de postos, unidades básicas de saúde e outras tantas que podem dar esse suporte para a população, principalmente diante de surtos como o que a gente está vendo agora. A pergunta é, precisaria ter um surto, que depois pode virar uma epidemia, uma pandemia? Óbvio que a gente tem que tentar evitar. E isso aí tem várias formas. O que nós estamos vendo em São Paulo infelizmente, é um surto que já acontece em algumas regiões, já com óbito, inclusive, e que tem que ser trabalhado para que se evite o alastramento. No caso da meningite, ela pode ser de origem bacteriana, que é o mais sério,
e pode ser de origem viral, o fungo ou até outras possibilidades. Mas os mais comuns são tanto por via bacteriana ou viral. A viral, ela acaba, na verdade, até a pessoa se cura de forma relativamente rápida, mas no caso da bacteriana, infelizmente, pode levar ao óbito, como dessa senhora que morreu aqui em São Paulo de 42 anos. Então, a vacinação ela é fundamental, tem que ser feita de forma plena, e não apenas no caso da meningite. Na verdade, acho que o ponto até que a gente pode trazer aqui é a questão do diagnóstico, a questão da vacinação e das terapias disponíveis para as diferentes situações. Nós, infelizmente, temos visto uma onda anti-vacinação, o que gera a desinformação, gera confusão, e as pessoas muitas vezes acabam deixando de aplicar nas crianças vacinas que seriam obrigatórias em determinadas faixas de idade. E isso permite o surgimento ou o ressurgimento de determinadas doenças que já eram esquecidas, já foram ultrapassadas e até pensava-se que eliminadas, né? O impacto disso na população é enorme. Nós vimos no caso do Covid o que causou esse grande número de pessoas que morreram e acabaram sofrendo de alguma forma, tanto eles quanto seus familiares. O estudo do IPEA mostra que, por exemplo, de 2019 para 2021, nós perdemos, em termos de expectativa média de vida, 4,4 anos. Ou seja, em 2019 eram 76,6 anos de vida, a média, e agora nós caímos para 72,2. Aliado ao problema de educação, que a senhora Renata falou agora há pouco, que nós, de fato, estamos enfrentando, o cenário é horrível para o futuro, né? Impacto em termos de economia, de geração de riqueza, questão previdenciária, tudo isso vai trazer transtornos enormes e grandes desafios para os próximos gestores. Então, acho que educação e saúde são duas áreas que a gente não precisava ficar discutindo. É essencial que se tenha, sim, um plano de Estado que possa ser continuado, que se olhe no médio para longo prazo e, de fato, se faça essa reversão completa da situação que hoje a gente vive, que é investimento decrescente, não só em infraestrutura, mas principalmente tanto na educação quanto na saúde. E isso é muito preocupante. Essa preocupação agora, nesse momento, por conta desse surto aqui na zona leste da capital, a população local lá está sendo vacinada, adultos e adolescentes, mas de uma maneira geral, a vacina é indicada para os adolescentes. Então, como é que a gente vai fazer em relação ao restante da população da capital? Pode haver uma corrida aí em direção aos postos e não vai ter vacina para todos, primeiro porque não tem mesmo, e segundo porque a vacina não é indicada para todos. Aí é o papel do gestor público, né? Ele tem que estabelecer políticas de saúde pública de acordo com a situação. Se você tem, e aí é uma atividade que a CBDL vai desenvolver, inclusive, já a partir desse final de ano, que é um observatório do diagnóstico. Nesse observatório, a gente vai tentar mapear o efetivo uso de ferramentas de diagnóstico, no caso de resistência antimicrobiana, que é um dos grandes males do século, e ainda temos muito a melhorar nesse sentido. A gente vai estar monitorando o que está sendo feito de diagnóstico para detecção, para identificação das bactérias e para o sequenciamento, o que dizer quais são as cepas, ou seja, qual é exatamente o tipo de bactéria e a resistência a que tipo de antibiótico. Com essa informação de levantamento do que está acontecendo de diagnóstico de forma georreferenciada, Maura, você consegue ter um mapeamento adequado. E aí, do outro lado, a gente vai pretender, a ideia é essa, mapear a utilização de antibióticos através das prescrições entregues nas farmácias. Se você tem cada vez antibióticos mais fortes, que são teoricamente mais potentes, a gente tem ali uma sinalização de que tem um aumento da resistência daquelas bactérias a determinados antibióticos. E isso é um problema. Por quê? Cada vez o antibiótico vai ser eficaz por menos tempo, vai custar mais caro e vai
ter um ciclo de vida menor. Então, o risco é a gente criar verdadeiras bactérias super, hiper resistentes, e aí nada resolve. Entra-se num hospital para tratar uma perna quebrada e você sai já para ser enterrado porque pegou uma bactéria contra a qual não existe mais medicamento adequado. Então, todas essas informações, só para concluir, elas são fundamentais para dar para o gestor um guia de como atuar. E no cenário de recursos escassos, como o caso das vacinas, dele tomar a decisão mais acertada, qual a população-alvo e região que ele deve concentrar, enquanto, obviamente, a gente busca soluções para melhorar a disponibilidade desse tipo de terapia ou de solução. Qual é a recomendação, doutor Gouveia, para a população no caso de sintomas? Porque é possível alguém com meningite não saber que tem meningite, porque os sintomas não indicam, os sintomas podem ficar mais parecidos com uma gripe, com um resfriado, e não aqueles específicos da meningite, se curar disso e, ao mesmo tempo, transmitir essa doença? Então, como a meningite pode ser transmitida até, na verdade, ela é o quê? Uma inflamação ao redor da meninge, e ela pode ser, como eu falei, por origem bacteriana. A bactéria a gente transmite, pode ser por via respiratória, por um contato, tem várias formas. E muitas delas são bactérias que poderiam ser evitadas, né? Escherichia coli, tem várias outras que são bem danosas. Então, primeiro, a questão de higiene, a questão de cuidado, ao menor sintoma, verifique, busque o seu profissional de saúde que possa lhe dar algum tipo de assistência, e, obviamente, buscar informação através de um teste adequado para saber. Não tem muito mais o que falar, é realmente monitorar e tentar, na menor indicação, buscar um apoio de um profissional para tentar esclarecer. E, obviamente, avisar os contactantes para que isso não se espalhe, né? Faltando 5 minutos para 1h da tarde, o tempo está em cima. E eu vou aqui para as perguntas da nossa audiência. Doutor Gouveia, a Juliana Rocha está no Instagram. Por que temos tido um aumento tão grande nos casos de doenças degenerativas, pergunta ela, e como os laboratórios têm se preparado para isso? Bom, excelente pergunta. Na verdade, nós deixamos, durante esses 2 anos da pandemia, de cuidar e ter uma atenção especial para várias situações que deveriam ter sido monitoradas. Então, doenças crônicas não transmissíveis, né, e também indo para as degenerativas, todas elas que poderiam eventualmente ser detectadas precocemente, levando a uma mudança de hábito ou ao início de uma determinada terapia, elas poderiam exatamente ter sido iniciadas naquele tempo e não foram. Então, quando forem detectadas, talvez seja tarde demais. No caso de determinadas doenças raras e até degenerativas, existem sim vários avanços em termos de terapia, isso mundialmente. O Brasil tem monitorado isso, a gente tem tanto a Conitec no Ministério da Saúde quanto a ANS, que fazem o monitoramento do horizonte tecnológico e, se provocados, eles fazem a avaliação de tecnologia da saúde até para incorporar, seja no sistema público, SUS, ou pela saúde suplementar, essas terapias inovadoras que vão surgindo. Então, esse é um tema para um programa inteiro, mas, de qualquer jeito, fica aí o recado. Não só para essas doenças, sim, haverá tratamentos adequados à medida que a tecnologia evolua, e para as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e tudo mais, é fundamental que as pessoas mantenham e retomem, na verdade, seus check-ups habituais. Muito bem, pessoal. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira. É sempre do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã ao vivo aqui pela OLTV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.